Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você nesse dia, mas antes, nosso cafezinho da tarde com palavra. Um show de bola! Irmãos, deixa eu compartilhar uma palavra com você nesse dia. Espero que essa palavra venha edificar a sua vida, a sua fé. E espero que Deus fale com você assim como Ele tem falado comigo a respeito dessa palavra. Eu estou lendo aqui o livro de João e o Evangelho, né, de Jesus segundo escreveu João. Eu não consigo falar bonito assim não. E eu confesso que eu travei aqui, cara, nesses 3 versículos aqui. Está lá em João 12, versículo 24, 25 e 26. Eu confesso que eu continuei lendo, mas todo dia eu volto aqui para ler esse versículo a respeito daquilo que eu tenho compartilhado com vocês. E vamos lá na leitura. Versículo 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E se onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Amém, irmãos? Eu confesso que eu, estou preso aqui nesse texto. Eu não consigo sair. Eu estou aqui há 2 semanas refletindo a respeito desse texto. E eu vim compartilhar com vocês aquilo que eu já tenho compartilhado a respeito de abrir mão da nossa vida para viver o nosso chamado, o nosso propósito. É muito difícil, sabe? Eu sei que é muito difícil a gente largar, a gente abrir mão, mas eu creio que Deus está fazendo algo novo na nação brasileira. E o Senhor falou comigo, eu estou limpando a árvore e estou arrancando alguns ramos. Ramos esses que não estão dando mais fruto, não estão produzindo mais. E eu tenho visto alguns lugares Deus já mexendo, já movendo na igreja. E eu creio que Deus está levantando novas pessoas. E para isso, Deus está começando a trabalhar no coração de algumas pessoas. Talvez eu creio que seja isso que Deus está me trazendo aqui para liberar algumas palavras, algo daquilo que o Senhor tem falado comigo. Deus está começando a mover algo nesta nação e está começando a trocar algumas peças. Mas para isso é necessário que possamos abrir mão da nossa vida para viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Aqui é um convite que o Senhor está nos fazendo. Abra mão da sua vida e siga-me. Morra para a sua vida. Morra para as coisas desse mundo. Nós precisamos matar a nossa carne para que possamos atender o chamado de Cristo. Não é fácil a gente largar aquilo que estamos fazendo e seguir a Cristo. Você vê aquele jovem rico, o Senhor chamou ele e ele falou que cumpria toda a lei, mas quando o Senhor falou para ele, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele se entristeceu porque ele tinha muita propriedade, ele tinha muito dinheiro e ele não conseguiu largar o dinheiro para seguir a Cristo. Talvez ali Jesus chamou ele para ser um dos apóstolos e ele não conseguiu. E eu creio que é isso que o Senhor tem falado conosco, eu creio que é isso que o Senhor tem falado comigo. De que eu vou abrir mão para seguir a Cristo? Nós temos que abrir mão na nossa vida, nós temos que abrir mão do nosso eu e seguir a Cristo e entregar os nossos caminhos ao Senhor. Às vezes nós aceitamos a Jesus, nos batizamos e quando nós nos batizamos dizendo que nasceu uma nova criatura, morreu o antigo homem e surgiu o novo homem, a nova criatura, mas às vezes quando o Senhor nos pede algo e a gente fica temeroso, a gente fica com medo de largar aquilo que estamos fazendo. E nós ficamos preocupados, como é que vão pagar as nossas contas, como é que vai ser aqui, a gente fica preocupado com as pessoas que vão dizer, vê quantas pessoas aí, mudaram a sua vida radicalmente, as pessoas chamaram de loucos, tá bitolado, tá doido, lavagem cerebral que fizeram, mas, essas pessoas tiveram um encontro com Cristo, e eles viram algo em Cristo, talvez aquilo que a gente ainda não temos visto. Você vê que aqueles discípulos, eles largaram tudo para seguir a Cristo. Mas, na sua grande maioria, eles não estavam convertidos ainda. Você vê que todos eles abandonaram a Jesus. O único que permaneceu foi João. Você vê que Jesus precisou morrer, ressuscitar, e ir até eles para eles realmente, largar tudo de vez. Você vê que Pedro, mesmo largando tudo, ele voltou a pescar. Talvez a pescaria ainda estava no coração de Pedro. Pedro ainda talvez estava com medo.
Mesmo ele seguindo a Jesus há 3 anos e meio, ele voltou a pescar. Talvez ele largou tudo ali naquele momento, mas o coração dele talvez ainda estava naquilo. Aí Jesus teve um encontro com Pedro e chamou Pedro na conversa e falou: Jesus, tu me amas? E Jesus falou: tu sabes que te amo, Senhor. Então apacentas as minhas ovelhas. Ali Jesus teve que ir de novo, ter um outro encontro com Pedro. Talvez seja isso que o Senhor possa estar fazendo conosco nesses dias, tendo um novo encontro conosco, nos chamando para a intimidade com Ele, para que possamos mortificar a nossa carne. Porque Ele falou: a semente que morre, ela dá muitos frutos. Então precisamos morrer verdadeiramente por amor a Cristo, a sua obra, para que possamos viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Às vezes, o que está te impedindo de avançar, de crescer, é o medo. O medo, ele nos paralisa. O medo do futuro, o medo do que vai ser daqui para frente, se eu, realmente me mortificar e seguir a Cristo, realmente eu anular a minha vida. O que Jesus fala? Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Aquele que perder vai ganhar a vida eterna. E aqui no final, no versículo 26, ele diz: e aquele que me seguir, o Senhor o honrará. Vamos ler aqui de novo para não ficar com as minhas palavras, que às vezes eu fico meio nervoso, eu me confundo. No versículo 27, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Às vezes a gente não está sendo honrado por Deus porque nós estamos ainda com medo. Nós estamos ainda presos ao nosso passado. Nós estamos presos ainda àquilo que fazemos. E o Senhor está me trazendo aqui nesta hora, nesta tarde, para te dizer: abra mão daquilo que você tem para seguir a Cristo. Eu creio no meu coração, talvez se aquele jovem rico falasse: Senhor, então eu vou vender tudo, talvez o Senhor nem falasse para ele vender. Falar: vai em paz, a tua fé te salvou. Era isso que ele estava buscando, a salvação, mas ele estava preso nas coisas da terra. Talvez falta só isso, abrir mão daquilo que nós temos. Senhor, é teu, tudo é teu, está tudo nas tuas mãos. Faça o que quiser da minha vida e daquilo que está sob o meu comando. Talvez Deus vai falar: vai em paz, a tua fé te salvou, e o Senhor possa multiplicar muito mais daquilo que você tem. Mas talvez a nossa vida, às vezes, fica parada por isso, por causa do medo. Não vou me entregar ao Senhor de todo o meu coração, não. Eu vou ali, vou seguir, vou num culto, vou na igreja, vou servir aqui como obreiro, mas o algo a mais, a gente fica aprendendo, a gente fica com medo. E o Senhor falou comigo: Leandro, deixa eu lembrar aqui o que o Senhor falou comigo. Você está fugindo de mim. O Senhor falou isso para mim, que eu estava fugindo dele, porque o Senhor está me chamando para algo, está me pedindo algo e eu fico com medo. Como é que vai ser o meu trabalho? Eu tenho que trabalhar, não posso parar, eu tenho que pagar as contas, e aí as coisas não andam, ficam travadas. Vê que é aqui que Jesus falou: aquele que me servir, o meu Pai honrará. Aí você está deixando de servir a Deus para servir, às vezes, o homem, para servir a sua vontade, os seus desejos, a sua carne, e a sua vida, às vezes, está parada por causa disso. O Senhor está me trazendo aqui nessa tarde para trazer um alerta. O que você tem deixado por amor a Cristo? Chegou o tempo de nós abrirmos mão da nossa vida e viver os sonhos, os desejos e os planos de Deus. Os planos do Senhor são muito mais altos, muito maiores do que os nossos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então abre mão da sua vida, do seu eu, e pergunta ao Senhor: o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Usa a minha vida conforme a tua vontade. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, vê que os apóstolos, eles mudaram completamente. Eles abriram mão da sua vida. Você vê que antes Tomé tinha medo.